Olá! No vídeo de hoje nós vamos aprender juntos como nós podemos ter certeza da nossa salvação. Acompanha com a gente! Como eu posso ter certeza da salvação em Cristo? Muitas pessoas, mesmo depois de se reconhecerem pecadoras, de se arrependerem, de confessarem seus pecados a Deus e dedicarem suas vidas a Jesus Cristo, ainda nutrem dúvidas a respeito da salvação. Expressões como, será que Deus me aceitou? Ou ainda, eu não senti acontecer nada, ainda nos incomodam muitas vezes. No estudo de hoje, nós poderemos ver que a alegria da salvação é um privilégio maravilhoso que Deus concede a todos os seus filhos. Mas será que é possível termos certeza absoluta da vida eterna? Vamos ler a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. Carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Sim, todos os que verdadeiramente creem em nome do Filho de Deus, em nome de Jesus, têm a vida eterna. E isso acontece de uma forma definitiva, de uma forma permanente. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 37, veja o que diz. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todo o que vai a Cristo, todo aquele que o Pai dá a Jesus, de maneira nenhuma será lançado fora. Que certeza maravilhosa, que conforto para nossa alma. Vamos ler agora os versículos 10, 11 e 12 da primeira carta de João, no capítulo 5. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nesse texto que acabamos de ver, Deus dá um testemunho acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que ele nos deu a vida eterna. Note que o verbo dar está no passado. Isso já aconteceu e isso é eterno. E esta vida que ele nos deu está em Cristo, está no seu Filho. Agora, a primeira parte do texto diz que se nós não acreditarmos nisso, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Suas palavras são fiéis e verdadeiras. Aquele que não acredita em Deus está fazendo de Deus um mentiroso exatamente porque não crê nesta vida eterna que ele nos dá através do seu Filho Jesus. E a última parte do texto diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Que confiança, que consolo, que conforto maravilhoso. Quem tem a Cristo tem a vida eterna. Mas há também alguém que está conosco e que nos dá essa certeza de salvação. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16, nós temos esta revelação da parte de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse texto diz que há uma testificação do Espírito de Deus com o nosso espírito. Há uma confirmação. O Espírito de Deus confirma em nós de que nós somos filhos de Deus. Agora, o momento desse encontro com Cristo é um momento muito especial. Mas cada pessoa reage de uma forma diferente.
Cada um tem uma forma diferente de reagir a esse encontro com Cristo. Alguns reagem com profunda emoção, às vezes até chorando, mas outras pessoas não têm nenhuma manifestação emocional. Sentem uma paz do coração, uma alegria de viver, mas não necessariamente terão que chorar, prantear ou ter qualquer outra manifestação visível. Por isso, nós precisamos nos lembrar de que não são as nossas manifestações emocionais que determinam a nossa relação com Deus. Mas quem determina a nossa relação com Deus é a fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus para com Ele mesmo. As nossas emoções podem mudar, mas Deus não muda nunca. Aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fala é eterno e é verdadeiro. Mas há ainda uma outra preocupação muito comum, que é a seguinte: se eu pecar, será que eu vou perder a salvação? Será que eu vou perder aquilo que Deus me deu? Vamos ler a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O texto nos afirma que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Repare bem o verbo viver. Esse texto indica que o pecado é um acidente na vida de um cristão. Não é mais uma prática. O pecado não é mais corriqueiro, mas é algo que acontece de forma acidental e não mais um hábito. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, ele nos dá uma maravilhosa explicação sobre a certeza da vida eterna e sobre o fato de não termos mais o pecado como um hábito, e sim como um acidente. É um texto que, muito mais do que explicado, precisa ser ouvido, precisa ser compreendido com o coração. Ouçamos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma da doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu espero que até aqui você tenha compreendido que nós estamos, sim, sujeitos a um tropeço, sujeitos a cometermos algum erro. Mas, se isso acontecer, nós temos um grande recurso. Vamos ler a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sim, Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. É Ele quem intercede por nós. É Ele que se constituiu o único mediador entre nós e Deus. Assim, se porventura cometermos algum pecado, nós temos uma atitude a fazer.
Essa atitude está na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Precisamos confessar os nossos pecados diretamente a Deus e compreendermos que Jesus é o único mediador, o único intercessor entre Deus e nós. Paulo, quando dá orientações ao seu discípulo Timóteo, ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. O livro de Hebreus também nos ensina que Cristo se tornou o nosso sumo sacerdote e que a nossa semelhança, ele foi tentado, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas incapacidades. Por isso ele se torna o nosso único mediador entre Deus e o homem. E Deus não estabeleceu qualquer outro mediador, qualquer outra pessoa do cenário bíblico foi estabelecido por Deus como intercessor, como recurso que nós tenhamos entre ele e nós, que não seja o Senhor Jesus. Paulo fala aos Efésios que foi o sangue de Cristo que nos aproximou de Deus. Nós estávamos afastados de Deus, mas esse sangue derramado na cruz do Calvário nos aproximou. Por isso que ele é o nosso único mediador. Claro que o pecado na vida de um cristão produz tristeza, mas veja o que Paulo ensina na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo diz nesse texto que a tristeza, segundo Deus, deve produzir arrependimento, deve produzir transformação de vida. E por fim, vamos ver no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 29, uma grande promessa, talvez a maior e mais clara promessa de Cristo àqueles que são seus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, 28 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O primeiro versículo que foi lido dá 3 características daqueles que são de Jesus, das ovelhas do Senhor Jesus. Elas ouvem a voz de Cristo, Cristo as conhece e elas seguem a Cristo. A vida cristã é uma caminhada rumo à eternidade. E isso não é interrompido por algum pecado casual, que deve ser confessado, e que isso deve produzir tristeza no nosso coração, para que nós tenhamos renovação, novidade de vida. O outro versículo também diz 3 coisas sobre o destino do cristão junto a Cristo. Primeiro é que Cristo nos dá a vida eterna. Segundo é que jamais pereceremos. E terceiro, ninguém pode nos arrancar, nos arrebatar da mão do nosso pastor Jesus Cristo. E o último versículo ainda diz que estando nas mãos de Cristo, estamos nas mãos do Pai. E das mãos do Pai, ninguém pode nos arrebatar. Conhecendo assim essas verdades bíblicas, nós precisamos nos lembrar de algumas coisas. Primeiro, é que quem se converteu a Cristo tem a vida eterna e também tem a certeza da sua salvação. Outra coisa é que as emoções podem até nos iludir, mas Deus é quem garante a nossa salvação. E Deus, que garante essa salvação, nunca nos engana. Assim,
Agradeça sempre que o Espírito Santo o convencer do pecado, para que você confesse e para que você alcance misericórdia, conforto, consolo em ocasião oportuna. E estes são os presentes espirituais que recebemos de Deus na nossa conversão. A certeza de que somos salvos e a certeza de que isso acontece de uma forma definitiva em nossas vidas. E ainda a certeza de que, salvos, o nosso destino é a eternidade em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.